Queridos irmãos, queridas irmãs, quarto domingo então celebramos o domingo da alegria, aproximando-nos já da semana maior, semana da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E neste domingo, aqui no Carmelo de São José, iniciamos também a novena de nosso Pai São José. Fazia referência que a alegria que nós estamos nos preparando para celebrar na Páscoa do Senhor, ela é uma alegria que tem suas mediações. A alegria é nosso Senhor Jesus, nascido para ser aquele que viria nos salvar, e de fato o foi, que entregaria sua vida no amor, nos redimiria e abriria para nós as portas do céu, a amizade com Deus. Cristo e suas ações são a nossa alegria. Mas para que Jesus viesse, nós temos as mediações, como eu disse, a Virgem Maria, Deus quis depender do sim de Nossa Senhora, da jovem Maria, para entrar no mundo e salvá-lo desde a nossa humanidade, conforme os seus desígnios. E a Virgem disse o seu sim. Mas também para que a Virgem Maria dissesse o seu sim, olha que Deus quis depender do sim de José, de São José, homem justo, conforme a Escritura nos diz. Então José, nosso pai São José, ele junto com a Virgem Maria, a seu modo, faz parte do mistério da salvação, do mistério da redenção, do mistério de Cristo e do mistério da igreja, que somos nós junto com o céu, o purgatório também. Então, olhar para São José à luz desse mistério que estamos celebrando, preparando para celebrar, é maravilhoso. Eu aplicaria então 2 versículos da liturgia de hoje. Primeiro, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Então Deus, porque amou o mundo, deu o Filho, conforme a reflexão feita. Para dar o Filho, Ele nos deu a Virgem e nos deu São José. Nesse mesmo mistério, essa mesma doação de Deus, Ele nos deu nossos pais, a Virgem e São José, que são os pais terrenos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na carta aos Efésios, segunda leitura, está dito assim: pois é Ele quem nos fez, nós fomos criados em Jesus Cristo, para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então nós todos somos criados, mas sobretudo a Virgem e São José foram criados para as obras boas preparadas de antemão para eles que praticassem, e neles também nós. Então faço essa primeira parte da fala localizando São José, junto com Maria, nesse mistério. Nos 9 dias a contar de hoje, nós rezaremos essa novena, nos aproximamos do nosso Pai São José. Haverá um ciclo de homilias que vão falar de temas a respeito de nosso Pai. Esse primeiro é São José como esposo da Virgem Maria, que é a mãe de nosso Salvador. E eu gostaria de, para introduzir esse ciclo de homilias, além dessas palavras já ditas, usar-me das palavras do Papa São João Paulo II, que escreveu a exortação apostólica Redemptoris Custos, o guardião do Redentor, que é São José. Ele escreveu a respeito da figura e a missão de São José na vida de Cristo e da Igreja. Esse documento é a base das temáticas das homilias dessa novena. Mas eu queria então usar as palavras do Papa para também nós vivermos essa novena da forma com que a Igreja nos pede. O Papa diz assim, depois de falar a ocasião, que é o centenário da publicação de uma encíclica sobre São José, do Papa Leão XIII, São João Paulo diz assim:
desejo apresentar à vossa consideração, amados irmãos e irmãs, algumas reflexões sobre aquele a quem Deus confiou a guarda de seus tesouros mais preciosos. Deus confiou a São José a guarda dos seus tesouros mais preciosos, Jesus e Maria. É para mim uma alegria cumprir esse dever pastoral, no intuito de que cresça em todos, olha aí, cresça em todos, e esse é o objetivo da novena também, a devoção ao patrono da Igreja Universal e o amor ao Redentor, que ele serviu de maneira exemplar. Para que cresça em nós a devoção a São José, patrono da Igreja, e nosso amor a Cristo Redentor. Cresça em nós a devoção. Precisamos ser mais devotos de nosso Pai São José. E aqui não tem como não recordar as palavras de nossa Santa Madre Teresa, que queria isso também, ela que desde criança na família foi apresentada pelos pais à Virgem Maria, a São José, e tinha uma devoção já desde criança a São José. Depois, no Carmelo, isso vai crescer ainda mais, e não só devota, grande devota, mas ela vai propagar, incrementar a devoção a nosso Pai São José. Isso que o Papa está falando. Ela vai dizer assim, por exemplo: a todos quisera persuadir que fossem devotos deste glorioso santo, São José, pela grande experiência que tenho de quantos bens alcança de Deus. A todos eu quero convencer, persuadir que sejam devotos. E ela diz ainda: sejam devotos de São José, que pode muito. Todos os Carmelos que ela fundou, vários deles foram dedicados a São José. Carmelo de São José, como o primeiro a ser fundado, como o nosso aqui também. Mas em todos ela levava uma imagem da Virgem Maria e uma imagem de São José, de tal forma que São José é tido como também o pai do Carmelo, fundador, cofundador com Santa Teresa. Continua o Papa. E claro, aumenta o nosso amor ao Redentor, né? Porque vemos como o próprio Redentor, em união de vontade com o Pai e o Espírito, escolheu para si um Pai aqui na terra e preparou esse Pai, né? São José. O Papa continua: dessa forma todo o povo cristão não só recorrerá a São José com maior fervor e invocará confiadamente o seu patrocínio, né? A confiança, o fervor com que nós vamos recorrer a São José, com que nós vamos nos confiar ao seu patrocínio, deve aumentar. Santa Teresa, ela diz: ainda que escolha muitos santos por advogados, tenha sempre particular devoção a São José, que muito alcança de Deus, né? Muito alcança de Deus. Não conheço pessoa que deveras lhe seja devota de São José e lhe renda particulares obséquios, que não a veja crescer em virtudes, porque muitíssimo ajuda ele as almas que se encomendam ao seu patrocínio, né? Então, alcançar graças, alcançar dons, crescer em virtudes, ele tudo alcança. Crescer o fervor da nossa devoção, da nossa confiança em São José como patrocínio, patrocinador, né? Protetor, Pai providente do nosso coração, da nossa vocação, da nossa família, da nossa vida como um todo, e imitá-lo nas virtudes. A devoção comporta esta intercessão dos santos, mas também a nossa união de amor na imitação das virtudes. Conclui o Papa toda essa realidade da devoção, do patrocínio, mas também terá sempre diante dos olhos o seu modo humilde e amadurecido de servir e de participar na economia da salvação.
ele participou em tal mistério da encarnação, simultaneamente com Maria, envolvido na realidade do mesmo evento salvífico, e foi depositário do mesmo amor, em virtude do qual Deus eterno Pai nos predestinou a sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus. Então, São José, devotos dele, porque assim Deus o quer, os santos nos pede, nossa Madre, mas olhá-lo como escolhido para participar desse mistério salvífico, o mistério da encarnação e da redenção, um mesmo amor com a Virgem Maria. E é por isso que São José, nas Escrituras, é chamado de o esposo de Maria. Deus o escolheu, Deus quis São José, Deus preparou este jovem, este homem, para participar do mistério da redenção, da encarnação de Cristo, junto com a Virgem Maria. E assim, contando com a liberdade de José, Deus foi conduzindo a história, na docilidade do coração deste homem, na fé que ele tinha, essas virtudes que nós vamos ver ao longo desses dias, da obediência dele, da pureza do seu coração, de como ele era justo, de como ele tinha uma vida interior, uma vida centrada em Deus, como ele participou sendo pai, como ele guardou a Virgem Maria. Isso tudo começa quando ele diz o sim a Deus, ao matrimônio com Santíssima Virgem, como esposo da Virgem Maria, né? São Mateus, ele vai narrar esta realidade no capítulo 1, dizendo da origem de Nosso Senhor, né? Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, estava desposada a José, e José recebe de Deus a notícia para que ele seja esposo dela. Não tenhas receio de receber Maria por tua esposa. Por que o anjo diz isso? Por várias coisas. E aqui a gente começa a ver a grandeza de José, seu coração verdadeiramente fiel a Deus, que aceita ser o esposo. Porque São Lucas narra que o anjo apareceu à Virgem Maria, o arcanjo Gabriel, dizendo: não temas, Maria, ave cheia de graça, salve, tu serás a mãe do Salvador. E aí Maria fica perturbada com isso, dizendo: mas como vai acontecer isso, se eu não conheço o homem? E aqui já começa a aparecer a natureza da união de Maria e José, para a gente entender. Padre, por que eles estavam desposados? E por que ela diz que ela não conhece homem? Eles estavam casados ou não estavam? Possivelmente você já ouviu, se não ouviu, né? Saber que naquela época, sobretudo e na tradição judaica, o casamento se dava em 2 momentos, né? Um primeiro momento formal, em que eles iam, hoje em dia a gente fala, vai no cartório, né? Fazer o casamento civil, e estão unidos com os direitos de esposos. É a primeira parte do casamento judaico. Já são desposados, porém não moram juntos ainda. Ainda estão cada um na sua casa, como se fossem noivos hoje, né? O noivado, o desposório é isso, é um noivado em que ambos já prometidos já estão, se dão um ao outro, fazem lá um contrato matrimonial e já são esposos na primeira parte da realidade. Falta a segunda parte, mais ou menos 1 ano depois, os dois passam a morar juntos. O noivo vai na casa da noiva, meio que rapta ela assim, de brincadeirinha, né, para ser romântico, leva ela para casa, os dois se unem e pronto, está completo a união. Então Maria e José já eram desposados, já tinham direito um sobre o outro, que já tinham firmado esse contrato. Ocorre que o matrimônio, a união matrimonial deles era diferente do comum. Os santos padres, a tradição da igreja, falam de que Maria e também
José tinham feito um voto, não um voto, mas um compromisso com Deus. Porque não fizeram um voto lá, foram lá, escreveram, não. No coração, na alma, de virgindade perpétua, de serem virgens para sempre, de pertencerem somente a Deus. Mas, naquela época, se você não casasse, o negócio era complicado. E casavam cedo, né? A Virgem aceitou, Maria aceitou desposar-se com José. E certamente José também aceitou desposar-se com a Maria, porque ambos entraram em comum acordo que queriam viver a virgindade. E estavam certos disso. Nós nos uniremos, vamos nos dar um ao outro, mas vamos manter a pureza, a castidade, a virgindade perpétua, para junto amarmos com o coração indiviso o nosso Deus. Porque essa, eu sinto chamado a isso, dizer, eu também, né? Então vamos junto. E estava tranquilo. E aí o anjo aparece para Nossa Senhora e fala: olha, você vai ser mãe. E ela: e agora? Como é que vai acontecer isso? Se eu não conheço o homem, significa eu não terei união carnal. Eu sou virgem e serei virgem, e pretendo ser virgem segundo o que Deus coloca em meu coração. Como é que isso vai acontecer? Ela queria entender como que podia as duas coisas se coadunarem, ser virgem e mãe ao mesmo tempo, senão ela tinha que reconfigurar a sua vocação, né? Nesse aspecto. Ela fala: e agora? O que eu faço? O anjo me aparece e fala isso, mas com Deus eu fiz. Aí o anjo explica para ela como vai acontecer. Calma, respira, eu vou te explicar. O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo descerá sobre ti como uma sombra. O que vai nascer de ti vem do Espírito Santo. Será o Espírito de Deus que vai gerar em ti. E ele será o Salvador do universo, o Messias, o enviado. Claro que Maria conhecia as promessas messiânicas. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, se é assim, faça em mim segundo a tua vontade. Ao mesmo tempo, São José, de alguma forma, tendo sabido da gravidez da sua esposa, conforme explicado, não sabe o que fazer diante da situação. Fica confuso, não sabe como agir diante dessa gravidez surpreendente da sua querida Maria. Obviamente São José não duvidou de sua esposa, ele não duvidou, mas ele disse: e agora? Esse mistério, essa gravidez surpreendente, essa gravidez, o que eu vou fazer? Agora, eu vou tomá-la por esposa? Eu vou ser pai dessa criança? Como que é esse negócio? Não sei o que fazer. Estou num sinuca sem bico. Como que ele fala? Assim, né? Um bico de sinuca. Eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. E para tentar preservar sua esposa, ele fala: eu vou me retirar. Na cabeça dele era a melhor situação que ele podia viver para que ela estivesse bem. E mais coisas nós vamos descobrir lá no céu o que passou no coração e na alma de José nesse momento. Eis que ele, pensando, matutando isso, foi dormir pensando nisso. À noite o anjo aparece para ele e diz: José, filho de Davi. Talvez a primeira vez que ele tinha escutado falar essa, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua esposa. Ou seja, rapaz, assuma
ela como sua mulher, ela é tua esposa. Deus está falando, casa de verdade com ela, não abandone, ela é tua esposa. E tem mais, o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Você está preocupado como que vai ser essa coisa de você com a sua esposa tendo um filho em casa, e agora eu sou pai, não sou pai, como que é esse negócio e tal? Vou dizer para você, a esse filho você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Zé, entra nesse mistério. Deus te escolheu para isso. Esposo dela, ela vai continuar sendo virgem. Não te preocupes. E você também. Você é esposo dela. E assim Deus quer que continue sendo. Não a abandone. E mais, você receberá de Deus a graça. Ele vem de Deus. Quando chama filho de Davi, São José certamente conhecia as promessas messiânicas. E ele sabia que o prometido viria da descendência de Davi. O mais ilustre filho de Davi é Jesus, o novo Davi. E quando ele diz, você é filho de Davi, então você está sendo escolhido para entrar nesse mistério que você não está sabendo o que fazer. Então vou dizer para você o que você vai fazer. Você vai entrar nele. Você vai ser aquele que vai garantir para ele essa descendência, como pai dele. E para provar que você é o pai, assim como todas as crianças ganham o nome do pai, você vai dar o nome a ele. Não a Maria vai dar o nome, você vai dar o nome a ele. Porque você será o pai terreno dele. E tem mais, dá uma olhadinha no seu coração, que você vai ver que Deus colocou no seu coração, na sua alma, um amor especial. Deixe esse amor brotar e crescer na sua alma, no seu coração. Porque também esta criança terá um amor particular por você. Entra nesse mistério, José. Toma a tua esposa e abraça como teu filho aqui na terra Jesus, aquele que salvará seu povo dos seus pecados. Não diz que José tenha falado nada, mas o evangelista diz que, tendo acordado do sono, José fez conforme o anjo lhe ordenara. E participa da mesma fé da Virgem Maria, da mesma obediência a seu modo da Virgem Maria, do mesmo amor que Deus predestinou lá do alto para toda a humanidade. Ele participa com a sua esposa Virgem Maria. Verdadeiro esposo, um verdadeiro casamento, porque o que é o matrimônio em si? É a doação que um faz ao outro, não é isso? A entrega de si. Eles fizeram essa entrega, só não através da união carnal, mas eles entregaram um ao outro a sua virgindade, e deram um ao outro o direito de cuidar da virgindade do outro. Você tem direito de cuidar da minha virgindade, mas você também tem direito de cuidar da minha virgindade. E mais, São José, São Tomás de Aquino vai falar das conveniências, né? Eu vou falar bem rapidinho. Por exemplo, se José não tomasse por esposa Maria e assumisse o filho como pai de Jesus, Maria teria tido uma gravidez, poderia falar que era adulterina. E assim os inimigos de Jesus iam falar, está vendo? Ele é filho do adultério. Então esquece que ele não é filho de Deus coisa nenhuma, ele não é filho de um adultério. Entendeu o problema? Também a Virgem Maria ia ficar complicada. De fato, como que ela ia explicar o negócio, né? A virgindade dela, como é que ia ser explicada? Depois, os santos falam que o fato de José ter assumido como pai, esposo e pai, escondeu do diabo esta concepção
milagrosa, e assim o diabo não pôde com mais violência atacar Nosso Senhor. Ele ficou escondido. Quando ele viu, o quê? Tentou matar depois de nascido, né? Mas ficou escondido ao diabo. E para nós também, esse testemunho que José dá da virgindade de Maria. Porque ninguém é melhor para testar a pureza, a inocência de uma mulher do que seu esposo. É ou não é verdade? São José, nada de ressentimento, nada de vingança, nada de nada. Ele assumiu. Ele está dizendo, ela é pura, ela é santa, ela é virgem, ela é imaculada. E nós ganhamos com isso. Então o esposo da Virgem guardou Nossa Senhora, guardou Jesus, foi um verdadeiro pai. Verdadeiro pai. Eu não gosto de chamar São José de pai adotivo. Não obstante, né, toda a riqueza, toda da adoção, não é esse o problema. Mas é que Jesus foi acompanhado por José desde os primeiros instantes da concepção dele com Maria. Estava lá no parto, assumiu como um filho, está dentro de uma família, uma verdadeira família. Jesus não é um estrangeiro. José assumiu o que o anjo disse: toma por filho, ele é teu filho. E todas as disposições de um verdadeiro pai São José tinha, porque Deus colocou no coração dele, sabendo que São José sabia que quem estava nos braços dele era ao mesmo tempo o Deus pelo qual ele fora criado e o filho que ele recebe encarnado. Ele é meu Deus e ao mesmo tempo, uau, meu filho. E José levantou e fez como o anjo lhe ordenara. Que disposição da vontade em acolher os desígnios de Deus. Esposo da Virgem, pai terreno, eu prefiro dizer assim, pai terreno do Filho de Deus. Que homem! Se abriu tanto, vamos encerrar essa novena, essa homilia. Se abriu tanto, acolheu o dom de Deus na sua vida, os propósitos de Deus, que esse sim, essa obediência, essa fidelidade levou ele a dimensões grandiosas, como a Virgem Maria. A Virgem Maria se tornou a mãe espiritual de toda a humanidade, de todo o corpo de Cristo. Ela é nossa mãe e participa desse mistério da geração do Verbo na história. Mas São José também. Ele é o patrono universal da igreja. Ou seja, ele não se tornou só pai de Jesus, ele se tornou nosso pai. O nosso pai. No Carmelo São José é chamado assim: nosso pai São José, meu pai São José. Tomemos José por pai. Talvez você já tenha dito isso: meu pai São José, mas acho que pode ser mais profundo isso. Pode ou não pode? Meu pai. Deixemos que esse pai nos conduza
e que exerça essa paternidade, alcançando para nós aquelas graças que mais precisamos, e que nos ensine as suas virtudes, né? A primeira virtude que São José me ensina nessas reflexões que começo a fazer mais aprofundada é de acolher o chamado que Deus fez para mim, na minha história. Não temas, não receies, é a palavra do anjo a José. Seja quem você é já, e é chamado a ser pai. Não fuja daquilo que você é, e realize-o até as últimas consequências, com a minha ajuda, e você verá o que eu posso fazer, não só em você, mas através de você. Por quê? Pois é Ele quem nos fez, nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, São José disse hoje o seu sim, o seu fiat a Deus. Com ele vamos dizer também nós, e pedir as graças do Espírito Santo para que o dom de Deus seja fecundo em nossas vidas.